Imagine um estudante. A tela do computador brilha na sua frente. Ele tem um texto para escrever, um trabalho para entregar, um problema complexo para resolver. Mas em vez de mergulhar nos livros ou quebrar a cabeça, ele simplesmente digita uma pergunta. Em segundos, a resposta surge, perfeita, bem estruturada, impecável. Agora, imagine o professor desse estudante. Ele lê o trabalho e uma sensação estranha toma conta. Tá tudo certo demais, polido demais. Não há o traço da dúvida, da luta intelectual que caracteriza o aprendizado. A inteligência artificial fez o trabalho, mas a pergunta que fica é: o que ela fez com o pensamento do estudante? Bem-vindos a uma era onde a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta para se tornar um espelho da nossa própria mente. Ela observa, aprende, replica e aos poucos começa a pensar por nós. Mas quando a tecnologia aprende a pensar, o que acontece com a nossa própria capacidade de pensar? Este vídeo é um convite à reflexão. Nos próximos minutos, vamos explorar como a inteligência artificial está transformando a educação, nossos comportamentos e até a nossa compreensão do que significa ser humano. Vamos investigar o que já está acontecendo em salas de aula, universidades e empresas, onde a inteligência artificial não é mais uma ficção científica, mas uma presença constante e poderosa. Você vai entender como essa tecnologia pode sim ampliar nosso potencial, abrindo portas para um aprendizado mais dinâmico e personalizado. Mas também vamos encarar o outro lado da moeda, a fragilidade que surge quando nos tornamos dependentes dela para fazer exatamente aquilo que deveríamos estar aprendendo a fazer por conta própria. A questão não é ser contra a tecnologia, mas entender o seu lugar. Afinal, uma calculadora nos ajuda a fazer cálculos rápidos, mas não nos isenta de aprender matemática, certo? Com a inteligência artificial, o desafio é muito maior, porque ela não lida apenas com números, mas com linguagem, criatividade e raciocínio. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que a inteligência artificial não é apenas mais um gadget tecnológico, mas uma força cultural que está redefinindo o próprio sentido de aprender e de criar conhecimento. Vamos analisar como o uso constante dessas tecnologias está moldando as competências cognitivas, sociais e emocionais das novas gerações. Estamos criando jovens brilhantes em encontrar respostas prontas, mas com dificuldades para formular as perguntas certas. Jovens que sabem operar máquinas complexas, mas que desaprenderam a lidar com a complexidade e a ambiguidade do pensamento humano. O nosso foco será entender os riscos de uma educação que, na ânsia de ser moderna, ensina a usar as máquinas, mas se esquece da sua missão fundamental: ensinar a pensar, ensinar a ter pensamento crítico, a resolver problemas de forma original, a colaborar e a ter empatia. Habilidades que máquina nenhuma consegue replicar de verdade, porque a inteligência artificial é excelente em processar informações que já existem. Mas a verdadeira inovação, a faísca da genialidade, nasce da mente humana, com todas as suas imperfeições e sua capacidade única de conectar ideias improváveis. Pensemos na escrita. Escrever não é só juntar palavras. É um processo de organizar o pensamento, de descobrir o que realmente pensamos sobre um assunto. Quando delegamos isso a uma inteligência artificial, estamos pulando a parte mais importante. É como pedir para alguém ir à academia por nós. Os músculos dele podem até ficar fortes, mas os nossos continuarão os mesmos. O mesmo acontece com o nosso cérebro. Se não exercitarmos com desafios reais, ele se acomoda. Ele perde a capacidade de criar, de argumentar, de encontrar seu próprio caminho em meio ao mar de informações. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Em um mundo onde a inteligência artificial pode gerar arte, música, textos e soluções, qual se torna o valor da criação humana? O valor talvez não esteja mais no produto final, perfeito e polido, mas no processo, na jornada de aprendizado, nos erros, nas tentativas e na superação. É nesse esforço que construímos não apenas conhecimento, mas também caráter, resiliência e autoconfiança. Uma educação que ignora isso está nos preparando para um futuro em que seremos meros operadores de tecnologia, em vez de seus mestres. Portanto, a pergunta que precisa ecoar em nossas mentes não é como a inteligência artificial pode mudar a educação, mas sim, como a educação pode salvar o que há de mais humano em nós dentro de um mundo cada vez mais artificial. Como podemos usar essas ferramentas incríveis para nos tornarmos pensadores melhores, e não para pararmos de pensar? A resposta não está em proibir a tecnologia, mas em integrá-la com sabedoria,
colocando o desenvolvimento humano sempre em primeiro lugar. Precisamos de escolas e universidades que formem cidadãos capazes de dialogar com a inteligência artificial, de questioná-la, de usá-la de forma ética e criativa, e não apenas de obedecer às suas respostas. Prepare-se, porque esta reflexão vai muito além dos bits e bytes. Ela toca na essência do nosso futuro, porque este vídeo, no fim das contas, não é sobre máquinas, é sobre nós. Sobre o que valorizamos, sobre o que queremos preservar e sobre o tipo de futuro que estamos construindo. Escolha após escolha, clique após clique. Desde o início da civilização, nós seres humanos temos criado ferramentas para expandir nossas capacidades. A roda nos levou mais longe. O microscópio nos mostrou o que os olhos não podiam ver. E os livros, eles ampliaram a nossa memória. Mas agora, algo totalmente diferente está acontecendo. Com a inteligência artificial, o que está sendo ampliado é o próprio pensamento. Diferente de qualquer invenção anterior, a inteligência artificial não é uma simples executora de tarefas. Ela aprende, interpreta, responde e cria. Ela não apenas faz algo para nós, ela faz algo em nosso lugar. E é justamente aí que mora o ponto de inflexão desta era. A cada geração, acreditamos dominar nossas ferramentas, mas há momentos em que as ferramentas começam a nos dominar, e talvez estejamos vivendo um desses momentos. A inteligência artificial é como um espelho sofisticado. Ela reflete a inteligência humana, mas devolve a imagem com algo a mais. Menos algo que parece autônomo, quase vivo. Ao observar o reflexo, podemos esquecer quem é o original. Álvaro Vieira Pinto dizia que toda tecnologia é uma extensão da humanidade. Não há nada nela que não tenha sido primeiro um desejo, uma necessidade ou uma ideia humana. No entanto, quanto mais as nossas criações se sofisticam, mais elas começam a nos questionar de volta. A inteligência artificial é uma dessas criações que, em vez de apenas obedecer, parece perguntar: o que é pensar? O que é criar? O que é aprender? E essa pergunta, quando lançada de volta ao ser humano, o obriga a olhar para si mesmo. Na educação, esse espelho ganha uma dimensão ainda mais profunda. Se antes, o desafio do professor era ensinar o estudante a compreender o mundo, agora, o desafio é ensiná-lo a compreender quem é o autor do pensamento que ele reproduz. Estamos diante de uma geração que tem acesso a uma inteligência quase infinita, mas que pode perder a capacidade de elaborar o próprio raciocínio. Quando uma máquina escreve uma redação, resolve uma equação, ou organiza uma pesquisa, o que o estudante realmente aprende? O perigo não está em usar a tecnologia. O perigo está em não perceber o que ela está fazendo conosco enquanto a usamos. A inteligência artificial nos oferece conforto, rapidez e eficiência, mas também exige vigilância, consciência e crítica. Porque o que está em jogo não é apenas o domínio de uma nova ferramenta, mas a preservação da nossa própria inteligência. Se a inteligência artificial aprende com os nossos dados, então ela está aprendendo também com os nossos erros, com os nossos preconceitos e com as nossas limitações. E, se não soubermos olhar criticamente para ela, poderemos acabar reproduzindo nossos próprios defeitos em escala global. A nova era da inteligência é, portanto, um espelho que devolve à humanidade a sua imagem amplificada. Mas cabe a nós decidir se vamos nos reconhecer ou nos perder dentro desse reflexo. Nos próximos minutos, vamos adentrar o coração da educação contemporânea para entender como essa nova forma de inteligência está transformando o modo de aprender, o papel do professor e o sentido do conhecimento. Porque talvez o maior desafio não seja ensinar as máquinas a pensar, mas ensinar os humanos a continuar pensando em meio às máquinas. Não é uma simples executora de tarefas. Ela aprende, ela interpreta, ela responde e, surpreendentemente, ela cria. A questão não é mais o que ela faz para nós, mas o que ela faz em nosso lugar. E é exatamente aí que encontramos o ponto de virada da nossa era. Geração após geração, nós acreditamos dominar nossas ferramentas, mas de tempos em tempos, as ferramentas começam a nos dominar. E se estivermos vivendo um desses momentos agora, a inteligência artificial é como um espelho incrivelmente sofisticado. Ela reflete a nossa própria inteligência, mas devolve a imagem com algo a mais, algo que parece autônomo, quase vivo. E ao nos encantarmos com o reflexo, corremos o risco de esquecer quem é o original. O filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto já dizia que toda tecnologia é, em sua essência,
uma extensão da humanidade. Não há nada nela que não tenha sido, primeiro, um desejo, uma necessidade ou uma ideia humana. No entanto, à medida que nossas criações se tornam mais complexas, elas começam a nos questionar de volta. A inteligência artificial não apenas obedece, ela parece nos perguntar: o que é pensar? O que significa criar? Como se aprende? Como se aprende? E essa pergunta, devolvida a nós, nos força a olhar para dentro. Na educação, esse espelho se torna ainda mais profundo. Se antes o grande desafio do professor era ensinar o aluno a compreender o mundo, hoje o desafio é ensiná-lo a compreender quem é o verdadeiro autor do pensamento que ele está expressando. Estamos diante de uma geração que tem acesso a uma inteligência quase infinita, mas que paradoxalmente pode estar perdendo a capacidade de construir o seu próprio raciocínio. Pense bem. Quando uma máquina escreve uma redação, resolve uma equação complexa, organiza toda uma pesquisa, o que o estudante realmente aprendeu no processo? O perigo não está em usar a tecnologia. O verdadeiro perigo está em não percebermos o que a tecnologia está fazendo conosco enquanto a usamos. A IA nos oferece conforto, rapidez e uma eficiência sem precedentes, mas em troca, ela exige de nós vigilância, consciência e um senso crítico apurado. Porque o que está em jogo aqui não é apenas o domínio de uma nova ferramenta. O que está em jogo é a preservação da nossa própria inteligência. Não podemos nos esquecer que a inteligência artificial aprende com os nossos dados. Isso significa que ela está aprendendo também com os nossos erros, com os nossos preconceitos e com todas as nossas limitações. Se não formos capazes de olhar criticamente para essa tecnologia, corremos o risco de amplificar nossos próprios defeitos em uma escala global, automatizando o que há de pior em nós. A nova era da inteligência é, portanto, um espelho que devolve à humanidade sua imagem amplificada. A decisão é nossa. Vamos nos reconhecer nesse reflexo ou nos perder dentro dele? Nos próximos minutos, vamos mergulhar no coração da educação contemporânea. Vamos explorar juntos como essa nova forma de inteligência está redefinindo o modo de aprender, o papel fundamental do professor e o próprio sentido do conhecimento. Porque talvez o maior desafio que enfrentamos não seja ensinar as máquinas a pensar, mas sim, ensinar os seres humanos a continuar pensando em um mundo repleto de máquinas. Durante séculos, a escola foi o lugar onde o conhecimento era guardado e partilhado, onde aprendíamos a pensar, a questionar e a entender o mundo. Mas, hoje, o próprio ato de aprender está a passar por uma revolução silenciosa. A inteligência artificial não bateu a porta, ela entrou de vez nas salas de aula. Está nos telemóveis, nas plataformas de ensino, nos sistemas de avaliação e principalmente nas mãos dos estudantes. Com um simples comando de voz, em segundos, é possível gerar um texto, resolver uma equação complexa, traduzir um idioma, ou até criar um código de programação. Isso leva-nos a uma pergunta fundamental. O que acontece à aprendizagem quando o ato de pensar se torna opcional? Ao longo da história, a educação sempre foi moldada pela tecnologia da sua época. O giz, o livro, o projetor, o computador. Cada um deles mudou a forma como ensinamos e aprendemos. Mas a inteligência artificial é diferente. Ela não é apenas uma ferramenta passiva. É uma espécie de inteligência colaborativa, que interage com o aluno e com o professor, influenciando diretamente a forma como ambos raciocinam. O perigo é real. Se esta nova inteligência assume as tarefas cognitivas mais pesadas, a aprendizagem pode tornar-se superficial, repetitiva e, o mais preocupante de tudo, desprovida de esforço mental. E, como sabemos, é o esforço que constrói o conhecimento. Os professores já sentem isto na pele todos os dias. De repente, recebem trabalhos perfeitos, redações impecáveis, respostas prontas que parecem ter saído de um manual. A inteligência artificial executa com uma precisão impressionante aquilo que antes exigia tempo, dúvida e reflexão. O problema é que, quando o estudante terceiriza o processo de pensar, ele também terceiriza o desenvolvimento das suas próprias competências. Aprender exige esforço, e é esse esforço que molda o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de resolver problemas e a nossa criatividade. Sem ele, a educação corre o risco de se transformar numa mera reprodução de informações, um eco vazio. Vamos imaginar um cenário comum. Um estudante de mestrado usa uma ferramenta de IA para gerar uma revisão de literatura completa
para sua tese. Em poucos minutos, tem um texto impressionante, bem estruturado, com todas as referências. O resultado é incrível. Mas ele não percebeu que o verdadeiro aprendizado não estava no texto final, mas sim no caminho que ele teria de percorrer para o construir. A pesquisa, a leitura, a conexão de ideias, a frustração. Tudo isso faz parte de aprender de verdade. A inteligência artificial poupa tempo, sem dúvida, mas ao fazê-lo, pode roubar o sentido da descoberta. É como se, em vez de fazer a viagem, nos contentássemos apenas em olhar para o mapa. Mas atenção, não vamos cair na armadilha de demonizar a tecnologia. A inteligência artificial não é, por si só, a inimiga. Pelo contrário, quando bem utilizada, ela pode ampliar o nosso potencial de formas que mal começamos a imaginar. Pode ajudar um professor a personalizar o ensino para cada aluno. Pode tornar a aprendizagem mais acessível para pessoas com diferentes necessidades e pode despertar a curiosidade em quem antes se sentia excluído. A inteligência artificial pode organizar conteúdos, criar planos de estudo personalizados e sugerir estratégias de aprendizagem adaptadas ao ritmo de cada um. Ela pode libertar o professor de tarefas repetitivas, dando-lhe mais tempo para o que realmente importa: a interação humana, o debate, a mentoria. No entanto, para que isso aconteça, precisamos de uma coisa: consciência pedagógica, e não apenas entusiasmo tecnológico. Não basta ter a ferramenta, é preciso saber o que fazer com ela. O professor precisa de reaprender a ensinar com as máquinas, e os estudantes precisam de reaprender a pensar através delas. E isto exige um novo tipo de alfabetização, que vai muito além de saber usar um computador. É a alfabetização digital crítica. Esta nova alfabetização ensina-nos a questionar a tecnologia. Ensina-nos a compreender as suas limitações, os seus preconceitos e as suas falhas. Porque nenhuma tecnologia é neutra. Como dizia o filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, a tecnologia carrega sempre intenções humanas, contextos históricos e estruturas sociais. Se a educação adotar a inteligência artificial sem uma reflexão profunda, corre o risco de simplesmente amplificar as desigualdades que já existem. O acesso desigual a ferramentas pagas, as diferenças entre escolas públicas e privadas, a lacuna entre quem domina a linguagem digital e quem não a domina. Tudo isto pode transformar a promessa de inclusão da inteligência artificial num novo e poderoso mecanismo de exclusão. A mudança que estamos a viver não é apenas tecnológica, ela é, acima de tudo, epistemológica. Ou seja, está a mudar a própria forma como produzimos, validamos e partilhamos o conhecimento. A escola que se limitar a formar meros utilizadores de tecnologia estará a condenar os seus estudantes a uma dependência perpétua. Serão consumidores passivos de informação, incapazes de criar ou inovar por conta própria. Mas a escola que formar pensadores críticos, capazes de dialogar com a tecnologia, de a desafiar e de a usar de forma criativa, essa escola estará a preparar cidadãos conscientes e autônomos para o futuro. Portanto, a verdadeira questão não é se devemos usar a inteligência artificial na educação. A questão é como vamos usá-la sem perder a essência do que nos torna humanos: a curiosidade, o esforço da descoberta e a alegria de aprender. Nos próximos minutos, vamos explorar juntos o que significa realmente aprender e ensinar num mundo onde as máquinas também aprendem. E mais importante, vamos refletir sobre quais as competências que precisamos de desenvolver para continuarmos a ser relevantes, criativos e, acima de tudo, humanos, no meio desta revolução que nós mesmos criamos. Já pensou que vivemos numa época em que o conhecimento muda mais rápido do que conseguimos aprender? O que é novidade hoje pode ser obsoleto amanhã. E no meio dessa transformação toda, a inteligência artificial não está só mudando o que a gente sabe, mas como a gente aprende e, no fundo, quem a gente se torna. A inteligência artificial deixou de ser uma simples ferramenta de ajuda. Hoje, ela é um ambiente onde convivemos. Um espaço onde a nossa mente interage com uma mente digital. E dessa convivência, nasce uma nova necessidade: desenvolver aquilo que os algoritmos não conseguem substituir. Durante séculos, a gente valorizou o saber técnico. A educação nos preparava para o mercado, para executar, reproduzir e seguir instruções. Mas agora, o mundo pede o contrário. Pede criatividade, pensamento crítico, empatia, colaboração
e ética. Não sou eu que estou dizendo. O relatório Futuro dos Empregos do Fórum Econômico Mundial aponta que as habilidades mais importantes dos próximos anos não são só técnicas, elas são humanas. E aqui está o grande paradoxo da nossa era. Quanto mais a tecnologia avança, mais precisamos nos lembrar do que nos faz humanos. A inteligência artificial já consegue escrever textos, compor músicas e até criar obras de arte impressionantes. Mas ela não sente o que cria. Ela não tem intenção, não sente dor, nem tem esperança. A inteligência artificial apenas reflete os padrões que existem nos dados com que foi alimentada. Por isso, enquanto as máquinas aprendem a imitar a criatividade, nós, humanos, precisamos aprender a viver a criatividade, aquela que nasce do erro, da dúvida, do improviso e, principalmente, da emoção. É aí que está a nossa verdadeira força. Na educação, essa mudança é um chamado urgente, uma verdadeira revolução. As escolas e universidades precisam parar de ensinar apenas conteúdos e começar a ensinar processos de pensamento. O estudante que aprende a lidar com a dúvida, que sabe investigar, que sabe fazer as perguntas certas. Esse estudante nunca vai ser substituído por uma máquina que só dá respostas prontas. Para chegar lá, novas competências precisam ser cultivadas desde cedo. Na educação básica, por exemplo, é fundamental estimular o pensamento computacional, o raciocínio lógico e o entendimento do que é um algoritmo. No ensino médio, o foco deve mudar para a ética digital, a análise crítica da enxurrada de informações que recebemos e a consciência de como nossos dados são usados. E quando chegamos no ensino superior, a tecnologia precisa ser vista não só como uma ferramenta de criação, mas também como um instrumento de responsabilidade social. Mais do que ensinar a usar a inteligência artificial, precisamos ensinar a entender a inteligência artificial. É preciso saber que ela tem limites, que carrega preconceitos dos dados com que foi treinada e que reflete os contextos culturais de quem a programou. Porque uma tecnologia que não é questionada, que não é analisada criticamente, pode se transformar facilmente em um instrumento de manipulação. E nós não podemos deixar isso acontecer. A ausência dessas novas competências pode custar muito caro. Em um mundo cada vez mais automatizado, quem não entende a linguagem das máquinas corre o risco de ficar para trás, de ser excluído do mercado e de novas oportunidades. Mas existe um risco ainda maior: o de nos tornarmos emocionalmente analfabetos, incapazes de lidar com o outro, de cooperar, de construir algo juntos. A tecnologia nos conecta digitalmente, mas, se não tomarmos cuidado, ela pode nos isolar humanamente. É por isso que o desenvolvimento das competências socioemocionais, como a empatia, a escuta ativa, o respeito e a inteligência emocional, se tornou um dos maiores desafios da educação moderna. Essas competências não são um extra no aprendizado, elas são o coração do que nos torna humanos. Sem elas, o conhecimento vira apenas um monte de dados, e um dado, por mais preciso que seja, não constrói sentido para a nossa vida. A nova educação precisa unir o saber técnico ao saber humano. Precisamos formar mentes que entendam a lógica das máquinas, mas que também saibam sentir, criar e cuidar uns dos outros. Nesse novo cenário, o papel do professor também se transforma. Ele deixa de ser apenas um transmissor de conteúdo para se tornar um mediador de consciência, um guia nessa jornada. E o estudante deixa de ser um receptor passivo de informações para se tornar o autor do seu próprio conhecimento, um protagonista da sua aprendizagem. As máquinas podem até dominar a informação, elas são ótimas nisso, mas o sentido da vida, da arte, da ética e da liberdade, essa continua sendo uma tarefa nossa, e é nesse ponto que o humano renasce. Não apesar da tecnologia, mas através dela. Na próxima parte deste vídeo, vamos mergulhar no futuro. Vamos falar sobre as escolhas que precisamos fazer agora e que vão definir se a inteligência artificial será uma grande aliada da educação ou uma força que aprofundará ainda mais as desigualdades. Porque o futuro não será definido pelas máquinas que criamos, mas sim pelos valores que decidirmos ensinar a nós mesmos e às próximas gerações. O futuro já começou, mas ele ainda está sendo escrito. E a pergunta que fica é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Quem está escrevendo esse futuro? A inteligência artificial avança sobre todas as dimensões da nossa vida. Ela está nos sistemas de ensino, nas redes sociais que usamos todos os dias,
nos diagnósticos médicos, nos tribunais, nas empresas e até nas nossas relações pessoais. Mas enquanto a inteligência artificial evolui numa velocidade vertiginosa, a educação parece caminhar a passos lentos. A gente ainda tenta encaixar o novo dentro de moldes antigos. Ainda ensinamos como se o mundo não tivesse mudado radicalmente. As escolas estão formando cidadãos para um passado que já não existe mais. Os currículos insistem em repetir o que as máquinas já fazem muito melhor do que nós. E, ao mesmo tempo, esquecem de ensinar aquilo que nenhuma máquina jamais poderá fazer: pensar com consciência, escolher com ética e sentir com empatia. A educação sempre foi o lugar onde a humanidade se reinventou. Foi nas escolas, nas universidades e nos espaços de aprendizagem que aprendemos a transformar o medo em conhecimento e a ignorância em curiosidade. Mas agora, estamos diante de uma grande encruzilhada. A inteligência artificial pode ser o maior instrumento de libertação intelectual da história, ou pode se tornar o mais sofisticado mecanismo de alienação já criado. Tudo depende de como a gente vai usar essa ferramenta. Se usarmos com sabedoria, ela pode democratizar o acesso ao saber, pode reduzir desigualdades, aproximar pessoas e potencializar o nosso desenvolvimento como seres humanos. Mas, se usarmos sem um olhar crítico, ela pode reforçar preconceitos, controlar comportamentos e transformar o aprendizado em um simples consumo de respostas prontas, sem reflexão. A entrada da inteligência artificial na educação obriga professores, gestores e governos a fazerem escolhas muito profundas. Não basta só adotar a tecnologia por adotar, é preciso integrá-la com sentido, com políticas públicas claras, com formação para os professores e, acima de tudo, com ética. Porque sem uma direção humana, toda tecnologia tende a servir aos interesses do mercado, e não ao desenvolvimento das pessoas. A escola do futuro não pode ser apenas digital, ela precisa ser antes de tudo humana, crítica e inclusiva. Ela precisa preparar os estudantes para um mundo onde o conhecimento é abundante, mas o discernimento, a capacidade de separar o joio do trigo, é cada vez mais raro. Um mundo onde as respostas estão em todos os lugares, mas as perguntas certas estão desaparecendo. Se queremos uma educação que continue a formar cidadãos conscientes e livres, é preciso resgatar o verdadeiro sentido da aprendizagem. Aprender não é decorar fórmulas e datas. Aprender é compreender o que fazer com aquilo que se sabe. E isso, meu amigo, nenhuma máquina é capaz de fazer por nós. A tecnologia pode nos dar conforto, mas é a educação que precisa nos dar consciência. A tecnologia pode nos dar eficiência, mas é a educação que precisa nos dar empatia. A tecnologia pode nos dar respostas, mas é a educação que precisa continuar nos ensinando a fazer as perguntas importantes. O futuro que educa será aquele em que a inteligência artificial serve ao desenvolvimento humano, e não o contrário. Mas o futuro que deseduca será aquele em que o ser humano abre mão da própria capacidade de pensar, de criar e de decidir, em troca da conveniência de deixar que a máquina decida por ele. No fim das contas, essa discussão não é apenas sobre tecnologia, é sobre valores, é sobre propósito. É sobre a nossa visão de mundo. A inteligência artificial é apenas um espelho. O reflexo que ela vai mostrar depende de quem estamos nos tornando diante dela. E talvez a maior lição de todas seja esta: o futuro não será definido pelas máquinas que criamos, mas pelas consciências que formamos. Porque o conhecimento só é verdadeiro quando continua a ser humano. A educação, em qualquer tempo, sempre foi e sempre será a arte de manter viva a nossa capacidade de pensar por nós mesmos. Obrigado por assistir e por refletir junto comigo sobre um tema tão crucial para o nosso futuro. Se você gostou desse vídeo e quer continuar essa conversa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. O futuro da inteligência é humano.